Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Ai, gente, acho que hoje é um dia de papo, onde a gente vai pro espetinho e pede só uma cerveja, né, pra acompanhar. Aquele dia que a gente quer tomar uma cerveja e Acho que hoje eu com... vou querer um preparozinho de cozumel. Eu sou Dandara Farias Eu sou Camila Rodrigues. e acabamos de chegar no No espetinho Espetinho de de quinta. Oi, gente, estamos aqui, mais um espetinho de quinta aqui pela rádio UFT-FM 96,9, também no Spotify, YouTube e Google Podcast, @espetinho de quinta. Sigam a gente. Olha, vocês vão me desculpando, porque semana passada foi Camille Xinguari que tava rouca, essa semana sou eu, acontece com todas. E hoje nós vamos dar sequência nos nossos episódios aí dessa série com nossas amigas mães. A gente criou meio que um adjetivo para organizar aí essa série de episódios no mês das mães, da jovem mãe adulta, que é quase para dizer assim, dessas mulheres que estão ao nosso redor, que estão se tornando mães, né? De como está sendo o processo de vida delas. Como que elas estão se denominando nessa nova fase que a gente está acompanhando aí acontecer a todo tempo. E hoje nós temos uma participação milhões de vezes especial, que é a nossa amiga Maria Tereza, aqui no nosso coração TT, que vem participar hoje, que é a mamãe do Miguel. Lindo, maravilhoso. Perfeitinho. Perfeitinho, já me deu 2 beijinhos hoje, não deu nenhum em Xinguara, então. Eu sim, ele me abraçou. Mentira. E assim, hoje a gente é um papo, né, amiga? A gente trouxe a TT por ser uma pessoa muito importante, por ser uma mãe que a gente admira muito. Hoje a gente quer falar sobre a descoberta da maternidade, em como que é esse processo, né, de descobrir, assim, ai, gente, vou ser mãe, porque eu fico pensando muito nisso, né? Que assim, a gente tem percebido dentre as nossas amigas que a maternidade, ela chega, né? Acho que a nossa geração teve muito a ideia de que não, você vai ser mãe quando estiver pronta, assim como, não, você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai ter o melhor emprego, quando você tiver o melhor emprego, o melhor salário, tudo, aí a maternidade vai chegar. Só que não é isso que acontece. A gente já falou em alguns episódios aqui que a vida não é esse conto de fadas que foi vendido para nós millennials. E aí, o que a gente tem visto com as nossas amigas é que a maternidade, ela chega, ela vem. Nem sempre ela é planejada. Na verdade, eu tenho até um dado do IPEC que 62% das mulheres no Brasil têm uma gravidez não planejada. Então, é muito mais do que a metade, pense, né? Boa noite, eu me chamo Maria Tereza, né? Mas como as meninas disseram, né, me conhecem como TT. Eu tenho 32 anos, tive Miguel, sou mãe do Miguel, tive ele antes dos 30. Não era uma gravidez planejada, né? O meu planejamento, assim, né, que era ter um filho em uma família, né, estruturada, com a minha casa, com o meu serviço, né, tudo bem direitinho como a gente foi ensinado pelos nossos pais. Mas não aconteceu assim, né? Eu tive ele, hoje ele tem 3 anos, né, vai fazer 4 aninhos em julho. Sou mãe solo. Eu e o pai dele decidimos não continuar juntos, mas não impede nem o contato, né? O pai dele vem ver ele, a gente conversa todos os dias sobre o Miguel, o que está acontecendo com o Miguel, né? Principalmente pelo Miguel entrar no transtorno, né? Do espectro autista. O Miguel é uma criança atípica, né? Eu sou uma mãe atípica. O Miguel, ele tem esse transtorno, mas é uma criança que ele é muito carinhosa. O Miguel é uma criança no transtorno do espectro autista, né? E a gente descobriu, né? Isso tem mais ou menos 1 ano e meio. E por ser mãe solo, né? Eu acabei optando por não trabalhar. Por quê?
é uma condição do Miguel, por ser uma criança atípica, ele precisa dessas terapias, ele precisa de uma atenção um pouco maior do que uma criança, né? Vamos dizer assim, típica, comum. Então, eu optei por não trabalhar, é um acordo que eu tenho com o pai dele, né? Porque essa atenção a mais que eu dou para ele agora vai fazer diferença para ele no futuro, não é para mim. Porque não é satisfatório você ficar em casa, né? Ou sempre cuidando de uma criança, não que seja ruim para mim. Mas eu sempre tive outros pensamentos. Só que eu tive que dar essa pausa na minha vida profissional para ser mãe do Miguel, mãe exclusiva, né? Exclusivamente do Miguel, assim, a total atenção para ele, porque realmente é algo que vai fazer diferença no futuro dele. futuro dele. Amiga, você falou essa questão do que às vezes é meio cansativo e tudo mais. E realmente, quando eu pesquisei para fazer essa série de episódios, é uma coisa que todas falam. Ser mãe é muito bom, mas a maternidade é difícil. E aí o que a sociedade às vezes esquece é isso. É que ser mãe, reclamar, faz parte disso. Porque não é que você não ama seu filho. Não. Muito pelo contrário. Mas diariamente, 24 horas por dia, cansa. E esse espaço de falar da realidade é o que tem que ser falado, né? Então, é muito disso. Sim. É uma escolha que era algo que a gente queria ver, até ver com você, né? Como toda a questão, tanto da maternidade, porque nem só pelo Miguel, talvez ser uma criança atípica, a gente percebe, até na nossa conversa com a Thaís também, né, com a nossa amiga, ela também teve que mudar rumo de carreira, foco, ideias, por conta da maternidade, o quanto é uma escolha, um peso que vem ali para a mãe, não é isso? Porque eu lembro você, quando estava grávida do Miguel, você estava assim, terminando o seu curso, né? Maria Tereza é médica veterinária, ela estava concluindo a graduação, entrando em pós-graduação, então estava ali naquela coisa e vem a gravidez. A gente queria ouvir assim, um pouco da história de como foi a descoberta da gravidez para você, o processo. E também engenheira agrônoma, né? Ela é engenheira agrônoma e médica veterinária. Tá bom para você? A TT, amiga, apresentou o TCC lá em casa. Foi? Foi. Aí ela teve que trocar de blusa e eu tô com a blusa dela até hoje. E não vou devolver. Eu E aí, terminei. Como foi esse processo de descoberta da maternidade? Como não foi uma gravidez desejada, né? A gente leva um susto, né? A gente leva um susto. E também não tinha uma família consolidada com o pai do Miguel, né? Não tinha aquela relação consolidada, eu não tinha a minha casa, eu ainda estava terminando uma faculdade, foi um pouco assim, meio que assustador. Mas aí a gente vai se adaptando, né? Sim. Porque é uma nova realidade. E aí eu fui levando com a gestação, o final do curso. Eu fiz o estágio, o Miguel ainda era um bebê bem pequeno, né? Ele tinha poucos meses. E eu vinha para casa na hora do almoço, amamentava ele, voltava. Ele ficava com o pai, né? Em casa. Mas eu tinha que terminar o estágio. E assim, quando ele fez 1 ano, eu resolvi voltar a trabalhar, 1 ano e meio. Eu resolvi voltar a trabalhar. Sim. Né? A gente sabe que a maternidade não é fácil. Eu já estava, quando eu comecei a trabalhar, eu já era, assim, já tinha me considerado mãe solo, né? Porque o pai dele já tinha voltado para a cidade dele. E aí eu fazia meio com alguns plantões em uma clínica, né? Como médica veterinária, e depois passei para fui trabalhar em outra clínica. Eu cheguei a trabalhar em 2 lugares, mas, infelizmente, né? Imagino que a maioria das mães já tenha passado por isso. Não é fácil, porque quando o seu filho adoece, né, a sua criança adoece, infelizmente, a maioria dos chefes não entendem. Mesmo que você tenha um atestado, né, mesmo que o seu filho esteja com febre, às vezes você tem que ir trabalhar. Eu deixava ele no berçário, às vezes eu deixava ele doente,
mas eu ia trabalhar. Por quê? Porque eu queria ter as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Mesmo ser mãe, a maternidade, e trabalhar fora, né? A medicina veterinária sempre foi um sonho para mim e eu queria seguir naquilo ali. Hoje eu dei essa pausa, principalmente porque pela atenção maior que o Miguel precisa, por ser uma criança atípica, Sim. eu não consigo lidar com um emprego, né? E as terapias que o Miguel tem que fazer. Por quê? Demanda muito tempo. Sim. Demanda muito tempo. Então, não tem emprego só se fosse home office, mas na minha área É muito difícil. É muito difícil, né? E eu acho que, na verdade, assim, as empresas, né, o mercado de trabalho, ele realmente ele não é preparado para lidar com a mãe e num geral, né? Isso é muito óbvio. E assim, algo preocupante, acho que a gente fica, às vezes, com muito receio da gravidez, porque a gente sabe o impacto que ela gera, que a maternidade gera lá na frente. Elas não têm nenhum preparo para acolher a mulher que é mãe, principalmente uma mãe igual o bebê ainda é novinho, ele é pequeno, tem muita dependência, adoece mais, a criança que entra em creche ela vai adoecer mais. Porém, tem vários estudos que mostram como uma mulher rende muito mais no trabalho. Então, assim, às vezes, vamos supor, ela tem alguns dias que ela vai ter que estar de atestado porque está acompanhando o filho, porque tem isso, porque tem aquilo, mas ela compensa em rendimento, em produção. Tem estudos que apontam isso. Só que o que a gente olha pro convencional é bater o ponto, sendo que a gente sabe que muitas vezes a pessoa vai lá, bate o ponto, E não faz fica 8 horas ali trabalhando, mas ela não está produzindo, rendendo, né? Tem uma empresária brasileira que o foco dela é contratar mães e mulheres, porque justamente os estudos mostram como elas rendem mais e se empenham mais. Às vezes ela fala que, às vezes eu libero a pessoa que trabalha comigo para ir para casa por causa do filho que está doente, mas ela rende em casa muito melhor do que ela renderia aqui com a cabeça querendo estar em casa. É aquele negócio que a gente discutiu semana passada. Querem uma mãe que não tem uma vida fora, não tenha emprego, e querem uma mulher que não tenha uma vida em casa. Uma vida em casa. E é isso que exigem da gente. E não conseguem compreender. Um exemplo né, que a gente pode colocar dentro desse assunto é que em todas as entrevistas de emprego que eu fui fazer, perguntaram se eu tinha filho. Todas, eu também. Entendeu? Todas. E aí você pode perguntar para os seus amigos, no caso, os homens, se eles são questionados. Não são. Não são. Né? Os homens que nos ouvem podem pensar aí, se alguma entrevista de emprego, alguém perguntou, você tem filhos ou tem pretensão de ter? E justamente é porque recai muito sobre a mulher. Aí você já colocou. A responsabilidade já recai sobre a mulher. Você sendo mãe solo é sua, porque você que está com a guarda do Miguel, você que está cuidando dele. Mas muitas mulheres também relatam que mesmo estando num casamento, dentro de uma relação, né? Vamos colocar ali a família, entre aspas, estruturada, mas também toda a responsabilidade é dela. Não é compartilhado, mesmo ela estando dentro de um relacionamento. É que nem aquelas atrizes, quando vão dar reportagens, né, perguntam, como que você está conciliando a maternidade com a vida profissional? Alguém já perguntou isso para algum homem? Pro homem. O Edson Celulares, né? Agora para Cláudia Raia. Foi o fim. Foi o fim, né? O fim do mundo. Então, sempre colocam para a mulher. Isso. Aí a gente que te acompanha, né, tá com você, a gente vê só, né, sobra, né? É que vem a responsabilidade, quem tem que resolver é sempre a mãe. Não sei se vocês lembram, teve até uma thread de vídeos postando assim, perguntando para os pais a data do aniversário dos filhos, quem era o médico, qual era o nome do colégio, o nome dos amiguinhos, e os pais não sabiam. Então, assim, nós mulheres temos refletido sobre a maternidade,
e o que ela impacta na nossa vida, porque são planos de carreira, sonhos que vão ter que ou ser abandonados por um tempo ou mudados de direção. E para o homem isso não recai, né? A gente não vê isso recair tanto. É bem mais raro, é muito mais fácil. É fácil. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu já passei por algumas situações, né, constrangedoras em que meu filho estava doente, eu estava doente. Quem é mãe sabe como é ruim deixar um filho doente no berçário, né, em casa, ou com outra pessoa em casa, que não seja com você, principalmente se for um bebê muito pequeno, né, e ir trabalhar, né. Mas é algo que a gente, né, quem tem esse sonho de ser mãe e ter uma vida fora de casa e ter a sua vida profissional, né, caminhando também, sabe como isso é difícil. Não é impossível, claro que não é impossível. Não é possível, porque nós estamos aqui, Justamente. nós estamos aqui, né? Porque minha mãe a vida inteira foi trabalhando, né? A sua. Justamente. Foi criando menino e tocando a vida. Não é impossível, mas é difícil, né? Desgastante para uma mãe ficar com a mente em casa, com a criança doente, mas você tem que estar no trabalho, né? De qualquer forma, porque senão você vai perder aquela vaga. Você vai perder o seu emprego. Que, assim, é assustador, assim, quando a gente entra, é complicado, quando a gente começa a entrar ali nesses dados sobre maternidade, que a gente se assusta. Tem um que fala que, tipo, 30% das mulheres, elas deixam o emprego por conta da maternidade, ou mudam, viram empreendedoras, por isso que tem uma crescente mesmo de mulheres sendo empreendedoras, e é um número 4 vezes maior que o de homens. Entendeu? Supermães, Sim. ela trata disso, né? E aí, nessa última temporada, tá mostrando que tem uma atriz e ela é a única mulher do ambiente dela, não vou lembrar o nome da personagem, e ela tá grávida. E aí ela decidiu que ia contar. Só que no dia que ela ia contar pro resto do pessoal, aí chegou outra mulher lá, né, no emprego. E aí ela recuou. Aí depois eu fiquei pensando disso, que a questão não é ser a outra mulher, é questão de que a gente se coloca, vê esse medo e sabe que a gente pode ser substituída a qualquer momento. A qualquer momento. Então, sendo mulher, aí eles colocam a gente nessa competição. Uhum. E é todo mundo. Porque a gente, tem filhos, é igual você falou, é a pergunta. Você teve até um caso, né, que era da empresa que contratava as mulheres que não poderiam ter filho mais. Era um processo seletivo, assim, aí perguntava se a pessoa já tinha feito a cirurgia ou não. Aí contratava. Então, assim, olha o tanto que a gente é colocada numa vitrine mesmo. É isso, é meio que aquela coisa assim, você não pode, se você vê uma mulher falando que não quero ser mãe, meu Deus, é o fim do mundo, nossa, mas é um dom que tananana. Mas quando você vai olhar para a realidade, é isso que a gente encontra e enfrenta. Sim. Né? É isso que a gente enfrenta. A gente precisa, assim, como sociedade, repensar como a gente tem colocado, né, as mulheres nesse papel, nesse lugar, e o impacto que isso gera nas nossas vidas e como um todo. Porque aí a gente vai estar sempre um degrau abaixo. Vai estar sempre ali. Sempre perdendo. Sempre, a gente nunca vai estar aí a disputa nunca vai ser igual. É bem delicado. E ainda coloca a gente em competição umas com as outras. É triste e terrível. Teti, o que tem sido assim mais desafiador para você com o Miguel, justamente olhando a condição dele, né, de criança atípica? Acho que, por exemplo, questão de escola, tem muitos espaços que tem assim esse olhar, que tem essa inclusão, né, que trabalham uma forma apropriada para incluir crianças. O que você acha aqui na nossa Palmas Tocantins? Então,
com o Miguel faz terapia, já tem mais ou menos 1 ano e meio, e aí que a gente teve realmente o diagnóstico, né? Eu comecei a prestar atenção em como ele era tratado em alguns lugares, porque o Miguel só começou a falar depois dos 3 anos. Então era algo muito difícil para mim, muito frustrante, sabe? Porque o meu sonho era ouvir o Miguel falando mamãe, né? E aí, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu já sabia do laudo dele, eu sabia que ia demorar, mas era muito difícil na minha cabeça aquela espera. Quando eu ouvi mamãe, quando eu ouvi, né, as primeiras palavrinhas dele, mesmo com os 3 aninhos, né, que não é o comum, claro, ele é uma criança atípica, né, foi um conforto para o meu coração, porque eu sabia que, né, ele estava evoluindo, estava desenvolvendo. Então, tudo que eu vou fazer com o Miguel, né, dentro desse transtorno do espectro autista, tudo que eu vou fazer com ele, qualquer lugar que eu vou levar ele, eu vou prestar atenção sempre se tem algo ali que vai incomodá-lo, né? Por exemplo, ele não gosta de barulhos muito altos, muita gente conversando ao mesmo tempo, ele não gosta. Ele começa meio que uma crise, ele fica muito ativo, ele começa a correr e aí ele fica inquieto. Como então, você nesses vê, lugares... assim, que as pessoas respondem, às vezes, quando acontece algo que deixa o Miguel mais agitado, por exemplo? Então, como o Miguel ele não chega a ter uma crise, a maioria das pessoas acha que é porque ele é muito ativo mesmo, que ele fica correndo, ele fica inquieto e tal, porque ele não grita, ele não chora, mas, entre aspas, a crise dele é aquela ali. Ele vai ficar inquieto, entendeu? Então, eu não cheguei ainda a passar por uma situação que algumas mães passam com crianças com crises, né? Como teve o caso de uma pizzaria aqui em Palmas, né? Que a criança teve uma crise, todo mundo ali, os funcionários não sabiam lidar com isso, a dona não sabia lidar com isso, né? Acabou destratando a mãe, destratando a criança. Então, ainda tem alguns lugares aqui em Palmas que não sabem lidar com crianças atípicas, mas eu procuro sempre estar perto do Miguel, sempre olhando quem está ao redor dele, porque ele ainda está num processo de desenvolvimento, né? Porque o transtorno do espectro autista também influencia no desenvolvimento da criança. Então, às vezes, ele não tem comportamento como uma criança de 3 anos, né? De 3 a 4 anos. Né, que as crianças, né, que não estão no transtorno, se comportam de forma diferente. Então, eu sempre procuro ficar observando para que isso não ocorra. Porque pode gerar um trauma para o meu filho. Sim. E mãe nenhuma quer isso. Eu acho que a sociedade, na verdade, não sabe lidar com crianças no geral. Aí, se você entra numa questão que exige algo um pouco mais, ainda é muito pior. Porque eu acho que a gente espera, às vezes o que eu vejo, a gente espera que a da criança um comportamento de adulto. Isso. E a criança não vai ter comportamento de adulto, né? Você quer que a criança faça silêncio, que ela fique sentadinha na mesa aqui parada, que ela não preste atenção em nada, que ela vá comer e não derrama. A ideia que a gente, como sociedade, espera é que a criança seja um adulto, e ela não é, né? Aí nisso, o que costuma fazer? É meio que afastar. Isso. Eu estava até conversando com alguma amiga minha também, falando assim, sobre como muitos lugares mesmo não têm interesse de ter espaço para a criança, para justamente afastarem as crianças desses espaços, para que essas mães, esses pais, essas famílias nem vão lá, para que não tenha criança, porque justamente não sabe lidar. Não tem essa responsabilidade, não sabe lidar e não sabe mexer. Aí a resposta é afastar. Aí você afasta a criança, mas depois você quer o ser humano perfeito. Exatamente. Sendo que é a gente que tem que estar criando ali junto, em conjunto que a criança... Né? Sim, então... exatamente, é em conjunto que a criança se desenvolve. Eu acho que
TT, eu lembro de você comentando que depois que o Miguel começou a falar mais, depois que ele começou na escola, né? Em como que o Miguel também é bebê de pandemia ali, né? Isso. E em como, assim, essa interface, estar com outras crianças, vivendo com outras pessoas, como isso desenvolveu ele. Então, como é bom. Acho que para toda criança e para o Miguel, na condição dele, melhor ainda, Sim, né? sim. O Miguel, ele tá numa escola. E na escola do Miguel, eu fico bem tranquila, né? Eu sempre, toda semana, eu entro em contato com a direção e com as professoras para saber se o Miguel está desenvolvendo, se o Miguel consegue fazer as atividades com as outras crianças. Porque a criança no transtorno, dentro do transtorno, a criança atípica, ela pode ter uma assistente terapêutica, né, junto com ela o tempo inteiro, né, na escola. E eu optei para que ele não tenha, né? Por isso eu sempre tenho esse contato com a direção e com a professora, porque se algum dia, né, chegar alguma fase ali dentro da escola que ele precise da assistente terapêutica, eu vou fazer com que isso aconteça. Mas antes disso, se ele consegue acompanhar a turminha, se ele consegue brincar da mesma forma, fazer as tarefinhas dentro de sala, junto com os outros colegas, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que até ali ia facilitar muitas coisas para ele, ia mostrar para ele que ele sempre vai ser diferente das crianças, né, ao redor dele, da sociedade, porque ele sempre teve alguém pronto para ele ali. Então isso. Então eu entendo que ali, convivendo com os amiguinhos, que ele desenvolveu bastante, ele fala bastante, né? O Miguel é uma criança que ele permite o contato, então é bem tranquilo, né? Então eu optei por não ter essa assistente terapêutica para que realmente o Miguel se encaixe na sociedade de uma forma tranquila, né? se sinta Claro, parte. claro. Entendeu? Eu penso, acho que o maior desejo de toda mãe, aí eu vou te perguntar, né? É que o filho cresça com autonomia. Eu acho que é um grande desejo seu também, né? Que ele tenha total autonomia sobre ele. Sim. Dentro da escola, né, como tem as rotinas, o Miguel, ele chega em casa, assim como ele faz na escola, ele faz aqui em casa. Ele tira o sapato, ele sabe o lugar de colocar o sapato, ele termina de comer, ele põe o prato na pia, ele ainda mama, então ele termina de tomar uma madeirinha dele, ele põe a madeira ali na pia, a gente ainda não desfraldou ele, porque é um pouquinho mais difícil mesmo, não é como uma criança comum. E aí, a fraldinha ele tira e ele joga no lixo. A roupa suja, ele consegue roupa suja. Então, Amo uma piscina, não pode ver. Não pode ver uma piscina. É um peixinho. É um peixinho. Então, como na escola eles têm, né, essa rotina, eu também tento fazer aqui em casa, para que ele realmente seja independente, né? Não ache que por ele ser uma criança atípica, né, por ele se tornar por ele ser uma pessoa no transtorno, ele é diferente de alguém. Não. A minha pausa na minha vida profissional é para isso. É para que isso faça diferença para ele no futuro. Entendeu? Para que ele seja uma pessoa feliz, uma pessoa como qualquer outra, e que o transtorno não faça com que ele seja diferente de outras pessoas. Não, ele vai ser independente. Coloque ele num lugar ali. Toma, esse lugar aqui que é o seu. Não, o lugar dele vai ser o que ele quiser. O que ele quiser. Porque hoje, eu faço o que for preciso para que ele cresça, né? E de uma forma que a vida dele lá na frente seja muito feliz, para que ele possa conviver com as pessoas normalmente, né? Como qualquer outra pessoa, porque ele é uma pessoa como qualquer outra como pessoa. qualquer outra, né? E ele merece como qualquer outra pessoa. Exato. A pergunta do milhão, rufem os tambores. O que mudou em Maria Tereza, mulher, pessoa, após a maternidade? O que transformou?
O meu chute, ela tá muito menos nervosa, zangada. Tá? Ela deu uma acalmada, essa mulher, gente, ela é zangada. Então, o meu cunhado, ele sempre que ele me vê, ele fala pra mim assim, é muito bonito, né? É um amor muito bonito, muito bonito. Você ouviu o seu filho falando mamãe? É muito bom. É muito, muito bom. E eu mudei na minha forma de entendimento das coisas, de ser mais leve, de ser mais paciente. Por isso que eu acho que o Miguel veio pra mim, tinha que ser pra mim mesmo. Porque me fez ser mais paciente, né? Ter uma outra visão da vida, das crianças e do tempo, que realmente tudo tem o seu tempo. Tem seu tempo. Entendeu? Quando a gente é adolescente, aí o pai fala assim, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Aí a gente quer tudo agora. Tudo pro agora, né? E realmente não é assim. Me mudou bastante. A primeira vez que o meu cunhado me falou isso, eu fiquei sem entender porque eu ainda não tinha visto essa mudança em mim. Entendeu? Mas hoje eu vejo como o Miguel me fez bem como pessoa, né? E como filha, você passa de uma fase, né? Totalmente que você tem os sonhos e tem os planos. Esses planos são adiados, né? Esses planos são pausados, mas não vão ser esquecidos. E hoje eu tenho a paciência, tenho o entendimento disso. Aí, ó. Então, hoje eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, me mudou bastante, né? A gente consegue ser bem versátil. Principalmente quando eu trabalhava e saía do serviço, ia buscar o Miguel e voltava e fazia janta e vai tentar dar uma organizada na casa. Então, muda bastante a gente. É cansativo, né? Mas é muito gratificante. Eu não me vejo mais sem o Miguel. O Miguel é o meu companheiro, né? E ele tem o nome de, né? Um anjo. De anjo. Né? Sim. Porque ele é realmente um anjinho na minha vida. E ele é uma criança muito carinhosa. Ele beijou a Dandara hoje no braço Ele dela me ama, várias a verdade vezes. é essa. E ele faz isso comigo sempre. Então, às vezes, eu tô cozinhando alguma coisa pra ele, fazendo alguma coisa pra ele, ele vem e me dá um beijinho. Gente, não tem preço. Muda. Não tem preço. Então, o Miguel me mudou bastante. E pelo que me dizem, foi para melhor. É verdade. Eu posso concordar. Porque minha filha deu uma acalmada, uma tranquilizada, alinhou-lhe os chakras, entender? Eu acho que nós temos muito a aprender com as crianças, porque elas são muito honestas no sentimento. Acho que é por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com criança, porque a gente esconde muito, né? A gente adulto é muito polido, a gente finge muito. E criança não, mostra o sentimento, expressa mesmo e tal. E com essa maternidade que tá chegando, acho que a gente precisa mesmo olhar para ela de uma maneira real, uma maneira honesta, saber que ela não é um bicho de 7 cabeças, não é terrível. Eu acho que a gente cresceu muito com medo. Nós somos a geração que cresceu com medo da gravidez na adolescência. Aí o povo, igual a TT, foi mãe aos 29. É uma gravidez na adolescência. Concordo. Porque a gente espera muito que tudo tivesse muito perfeito. E aí hoje a gente, que não é mãe ainda, sofre em tentar desconstruir essa ideia de que essa perfeição para a maternidade vir, ela não vai acontecer, assim como não acontece em quase nada na vida. Mas sim, não romantizar, não pensar que é algo muito fácil, muito natural e divino, e porque é trabalhoso, exige muito tempo, exige muita renúncia, como a TT colocou. E homens repensem sobre a paternidade, comecem a pensar sobre paternidade, que pai você quer ser. Eu tenho um amigo, e eu tenho muitos amigos homens, eu lembro de me falar um dia
que ele queria ser, eu quero ser um pai assim, assim. É um assunto muito raro. Então comecem a pensar, porque homens, vocês vão ser pais, porque vocês estão aí muito soltos, viu? Então assim, Vamos encapar o negócio. sejam bons pais. Sejam Bons pais. Eu acho que era isso, assim, que a gente tinha para falar com a TT. Essa conversa nossa, acho que é ótimo. Apesar da gente estar conversando o tempo inteiro, hoje a gente conversou coisas que acho que nós nunca tínhamos conversado tão a fundo. E que rico e que maravilhoso. Muito obrigada, amiga, por aceitar o convite. Você é incrível. Incrível, muito importante para nós. Muito obrigada, meninas, pelo convite, né? Eu fiquei meio assim quando a Xinguara falou comigo que queriam me entrevistar para o podcast, porque eu nunca acho que o que eu faço para o Miguel, né, seja assim algo tão grandioso, Relevante. sabe? Porque acaba que é algo tão natural que para mim se tornou algo comum. E aí eu fiquei muito feliz, né? Por saber que as meninas, né, me consideram, né, para fazer uma entrevista assim. As meninas não, que é uma legião de fãs. Uma legião de fãs. Clamaram. Ontem na Macondo foi clamada essa entrevista com Maria Tereza. Mas eu fico muito feliz por poder falar de como foi a minha maternidade, as minhas renúncias, né, o diagnóstico do Miguelzinho. E É isso. E é isso. E cada dia mais linda, cada dia mais bela, que foi outra coisa que a maternidade fez. Ô, mulher que tá bonita. Linda, linda, sem defeitos. Os ombrinhos dela. É crossfiteira. É crossfiteira, ela. E esse é mais um Espetinho de Quinta. Tchau. Ai, amei.